Se você mora em algum grande centro urbano, você está suscetível a um dos principais vilões do sistema de saúde, que é a poluição do ar. A poluição do ar, ela causa diversos problemas cardiorrespiratórios, vasculares e também oncológicos. Então, é um dos principais causadores, por exemplo, de câncer de pulmão. Cerca de 10% dos cânceres de pulmão que a gente tem em cidades como São Paulo, elas são atribuídas à poluição do ar. É muito importante que vocês tenham isso em mente para que possam pressionar as autoridades por políticas públicas que melhorem a poluição do ar. Isso é um problema muito grave. Na época da Revolução Industrial, o principal poluente das grandes cidades eram as indústrias, que saíram das cidades e foram para as periferias. Agora, os principais poluentes são os veículos, carros, caminhões, ônibus, motos, principalmente pela combustão do diesel e da gasolina. Então, os novos veículos, as novas tecnologias que estão ao nosso alcance, certamente vão ter o poder de mudar isso. E o principal carro, tipo de motorização que a gente tem com zero emissão de poluentes, são os veículos elétricos. Então precisa haver sempre um estímulo para que os veículos elétricos sejam incorporados. E muito se fala sobre custos, sobre infraestrutura de recarga, mas é muito importante que isso seja sempre implementado para que os veículos elétricos ganhem cada vez mais espaço nas grandes cidades. O etanol também é uma estratégia melhor do que a gasolina, porque ele tem uma compensação de carbono através da sua produção da cana-de-açúcar, que rouba bastante carbono da atmosfera, porém o etanol ainda emite alguns materiais particulados, ele ainda depende de um motor a combustão e ele emite CO2 nas grandes cidades, né? Então contribui para o efeito estufa dessas cidades. O hidrogênio verde também é uma tecnologia muito promissora que emite basicamente água, porém o hidrogênio verde depende muito de uma redução importante dos custos e eu vejo como muito mais distante do que a adoção de veículos elétricos. A alternativa dos veículos híbridos é muito boa, com autonomias cada vez maiores da parte elétrica, que nas grandes cidades as pessoas rodam predominantemente na parte elétrica. Mas elas vão precisar sempre ter uma infraestrutura de recarga na sua casa, que aí vai facilitar muito o dia a dia. Um outro problema também dos veículos é a poluição sonora, que também contribui para problemas principalmente de ordem psiquiátrica, distúrbios do sono, doenças cardiovasculares, estresse. Imagina você viver numa cidade onde na marginal não vai ter aqueles barulhos de caminhão, de moto, ou numa grande avenida como a 23 de Maio. Isso é muito importante para a gente também melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos, e veículos elétricos que não usam modelos a combustão são os menos poluentes do ponto de vista sonoro. Então esse é um assunto que eu gosto muito de estudar, porque eu vivo em São Paulo, e em São Paulo a gente tem uma das maiores poluições do ar, e eu acho que depende de cada um de nós para que estimule a troca de frota de ônibus para ônibus elétricos. Já havia um compromisso da prefeitura de trocar 20% da frota de ônibus para elétricos até o final desse ano, que provavelmente não vai acontecer por causa de infraestrutura de recarga. Então a gente precisa sempre estimular para que a nossa qualidade de vida, a nossa saúde melhore dentro das grandes cidades.